Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento. Hoje eu vou falar do ingrediente número 1 para você que quer começar do zero. E eu falo isso para você que quer começar do zero no sentido de ou você, sei lá, você nunca foi empreendedor e aí você quer começar do zero. Ou você já é empreendedor e você quer um outro nível. Porque é o seguinte, para você chegar, geralmente para você chegar a um outro nível do que você já está fazendo, você necessariamente precisa começar do zero em alguma área da sua vida. É normal do empreendedor. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você sempre vai ter o mesmo resultado que você sempre teve. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você sempre vai ter o mesmo resultado que você sempre teve. Inclusive, isso é uma frase que eu vi de um cara que ensinava neurolinguística, programação neurolinguística, mas o fato é o seguinte, você precisa, para começar do zero, você precisa... Para saltar, você precisa começar do zero, na maioria das vezes. Então, às vezes, sua empresa está num platô, você não consegue sair para frente, você precisa começar do zero em uma outra área. E você agora, às vezes, você é um empregado e quer começar do zero no empreendedorismo, ou você é uma pessoa, um expert que quer começar do zero no empreendedorismo, ou você não tem menor ideia do que lançar, mas você quer ser um empreendedor, você quer, sei lá... ter liberdade, ou o que quer que seja que você quer, você vai precisar começar do zero. E esse vídeo é para dar uma dica só, nada mais. Uma dica que é importante para mim quando eu vou começar do zero. E antes disso, deixa eu te contar uma história. Ontem, na verdade anteontem, eu até perdi um pouco o fio da meada, porque eu voei de Nova York para o Brasil, agora eu estou em Brasília, agora filmando isso da casa dos meus pais, e... a viagem deu mais ou menos 24, 28 horas, porque um voo tem problema mecânico, aí, enfim, atrasou 12 horas, aquela coisa assim, por isso que eu tô meio fora de mim mesmo. Mas, enfim, anteontem eu estava em Nova York, e a gente estava lá em Nova York, numa parte da cidade que chama Brooklyn. É um pouco afastado, na verdade, depois se você conhece Manhattan, Nova York tem Manhattan, você atravessa a ponte, tem um Brooklyn. Eu estava procurando, e vocês sabem que eu devo estar fazendo, alguns de vocês sabem que eu estou fazendo uma viagem no mundo e com a minha família. E a gente procurou uma área da cidade que era muito família, e essa área era muito família. Então, assim, todo mundo com um carrinho de bebê, loja de livro, pessoal cantando, cheio de café, era muito bom. E a gente pegava o metrô de vez em quando, ou táxi de vez em quando, ia para Nova York. Uma vez a gente foi para Nova York, inclusive foi comer num lugar que chama Chelsea Market. Se você gosta de mercado, é muito bom lá, tem peixe, aquelas coisas todas. Mas enfim, pegamos o metrô de volta e a gente perdeu a nossa estação por 2 estações. Esqueceu, pensou que ia parar, não parou, aquela coisa toda. Nossa estação era uma estação que chamava Lafayette. E aí passou. Isso era à noite, e a gente passou. Quando a gente chegou do outro lado, a 2 estações depois, cara, a gente pensou que a gente estava simplesmente numa área relativamente perigosa, soava perigosa, estava todo mundo olhando a gente meio torto, não parecia que a gente estava numa área, no lugar certo, na hora certa, não. Isso me deixou presente para uma coisa muito, muito interessante. O meu filho, eu estou criando meu filho, eu sou pai, eu estou criando meu filho, e eu fico imaginando que eu não queria que meu filho andasse com, sei lá, traficante de droga. Porque as chances são que por mais bem educado, por melhor que ele seja, por melhor que tudo que ele dê, se ele andar com um traficante de droga, ele vai tender a se tornar um, ou ele vai ter que lutar incansavelmente para não se tornar um. Normal isso. Porque a gente tende a ser muito... A influência do exterior pra gente é muito forte, principalmente da comunidade que a gente anda. E geralmente acontece o mesmo efeito quando você vai começar do zero. Quando você vai começar do zero, você não tem uma comunidade ao seu redor que acredita. Quando você vai começar do zero numa determinada área, você não tem uma comunidade ao seu redor que acredita em você. Que acredita naquela metodologia, que acredita naquele... nova possibilidade que você criou de, enfim, atingir X, Y, Z daquele jeito. Não acredita. E por que eu falo isso? Porque se você tivesse uma comunidade que acreditasse em você, que estivesse praticando aquilo, a chance são que você não estaria começando do zero hoje, você estaria começando do zero há muito tempo atrás, porque a gente não consegue, a gente está sempre, constantemente, olhando para a nossa comunidade, procurando pistas de como agir. Então isso é normal. Então assim, se você está começando do zero e você, sei lá, está começando do zero para ser empreendedor, e você não, a chance é que você não tem uma comunidade de empreendedores do seu lado. Empreendedores que têm resultado, empreendedores que acreditam em você. E eu não falo acreditam em você naquele sentido de que quando a mãe chega para o filho e fala assim, filho, vai lá, você pode, mas na verdade o que ela está pensando, cara, não vai dar certo, ele não, sei lá, não está treinado bastante, mas eu tenho que falar aquilo para ele ficar motivado o suficiente para ele ir lá e acreditar nele. Eu não estou falando desse tipo de pessoa que acredita da boca para fora simplesmente para te motivar, não. Eu estou falando da pessoa que acredita, cara, 100%, com cada molécula do corpo.
aqueles traficantes de droga lá que eu falei que eu não queria que meu filho andasse, eles acreditam que é aquilo, eles acreditam em cada molécula do corpo deles que aquilo é a melhor coisa para se fazer, senão eles não faziam, eles acreditam que aquilo dá resultado, para eles aquilo é importante, para eles aquilo é o que é. E quando você está começando do zero, você não tem uma comunidade que acredita em você. Não naquela área, mesmo se você está, sei lá, começando do zero em uma outra área, de repente a sua empresa nunca fez marketing digital, empreendedorismo digital, você vai começar daquilo, sua empresa tradicional você não está envolvido nisso. E quando você não está envolvido numa comunidade que acredita em você, você vai estar andando do mesmo jeito. É que nem você tentar ser vegetariano numa churrascaria. Dá para ser vegetariano? Dá, já vi muitos. A maioria não é o lugar certo. Então, não que não seja o lugar certo, tem muita coisa na churrascaria e tal, mas não é o lugar mais fácil, vou dizer assim, não é um lugar mais fácil se você for vegetariano. Eu já tentei ser vegetariano, fui por 6 meses, enfim. Na churrascaria não era um lugar mais interessante para eu ir quando eu não queria ser tentado a comer carne. Mas o fato é o seguinte, você precisa de uma comunidade. E quando eu criei o Fórmula de Lançamento, e amanhã eu estou soltando um vídeo sobre como começar do zero. E esse vídeo não vai falar nada do que eu estou falando aqui, então essa é uma dica extra para você. Ele vai falar sobre a parte metodológica. Esse vídeo é uma parte mais metafísica da coisa. Ele vai soltar, dependente de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que eu esteja abrindo iminentemente as turmas do Fórmula de Lançamento. Pode ser que esteja acontecendo. Independente de quando você estiver vendo esse vídeo, o link que vai estar aqui abaixo para como começar do zero, você vai ter que esperar por volta de 6 meses a 1 ano, dependendo de quando eu for lançar a próxima turma. Mas o fato é o seguinte, independente se você for começar do zero, você precisa começar a se rodear de uma comunidade que acredita em você. Você precisa se rodear numa comunidade que acredita que é possível. Eu fiz o design do Fórmula de Lançamento para a comunidade ser talvez até mais forte do que o conteúdo em si, apesar do conteúdo ser fortíssimo. Por que isso? Porque eu imagino que a comunidade do Fórmula de Lançamento que a gente cria lá dentro, é tão poderosa quanto o pipoqueiro. Eu não sei se já viu um pipoqueiro estourar. O pipoqueiro é o seguinte, você tem lá, bota cheio, você bota a pipoca na panela, você bota fogo na panela, no caso o fogo é a fórmula de lançamento, você bota fogo na panela e no momento todo mundo ali aquele milho sem estourar, e todo mundo fica olhando para o lado do outro, será que isso vai funcionar para mim, será que isso vai funcionar para mim? E eles ficam daquele jeito, de repente, um daqueles milhos que eles realmente viram, que começaram do zero, de verdade, estoura na frente dos olhos deles, eles não conseguem negar e parar de acreditar em si mesmo. As outras pessoas, aquele mídia que se estourou, ele começa a acreditar em todo mundo. Fala assim, cara, se eu pude, e eu sei que eu comecei do zero, ou eu comecei do zero nessa nova determinada área, que é marketing digital, empreendedorismo digital, e eu posso, eu acho que vocês podem também. E aí, o que acontece? Vira um pipoqueiro. Começa a estourar, começa a estourar, começa a estourar, começa a estourar, e aquilo vai estourando, de repente estoura-se tanta pipoca que o pipoqueiro fica, enfim, a tampa tá levanta. E o resultado disso são os testemunhos que a gente tem sobre Fórmula de Lançamento. Vocês vão ver que, sei lá, nos últimos 30 dias ou 30 e poucos dias eu filmei 30 entrevistas. Eu tenho ainda 11 entrevistas, 11 pessoas que eu queria entrevistar e eu ainda não consegui entrevistar por vários motivos. Entrevistar uma pessoa por dia não é tão fácil quanto se imagina, se editar, rodar, botar, e tem, enfim, as pessoas são ocupadas também. Sim, eu tenho 11 pessoas que eu não consegui entrevistar, só para você ter uma ideia. Na área de testemunhos, a gente tem por volta de 300, então aquilo tudo é pipoca. Então assim, o Fórmula de Lançamento eu crio a comunidade em 3 níveis. Primeiro nível é o Facebook, é a comunidade na hora. Eu acredito que o Facebook conecta mais as pessoas que muitas outras comunidades, mesmo presenciais. A segunda é um evento presencial que eu dou de bônus para as primeiras pessoas que registraram. Nem todo mundo consegue participar do evento. No último evento a gente colocou cadeira até o final e teve gente que foi de fora porque não se registrou antes. Mas enfim, eu faço o possível para as pessoas se encontrarem ao vivo. E outro jeito de comunidade que eu vou tratar isso talvez num vídeo mais pra frente. Mas o mais importante é, independente, se você comprar ou não, se você participar ou não do Fórmula de Lançamento, se você entrar ou não nessa comunidade, o importante é que você escreva do lado do seu computador, um empreendedor, escreve aí, um empreendedor precisa de uma comunidade que acredita nele. Se você tiver alguém do seu lado, sacode essa pessoa e fala assim. Porque se você sacudir essa pessoa, se sacode, fala assim, o empreendedor precisa de uma comunidade que acredita nele. Eu estou jogando vários níveis em vários outros jogos. E quando eu vou para um próximo nível, e na verdade,
que eu defino o próximo nível do que, para mim, o que é mensuravelmente próximo nível, é 10x do que é o meu nível atual. Então, para todo mundo, eu não sei como é que algumas pessoas definem isso como 2x, algumas pessoas definem isso como 1,5x, não tem, mas para mim é o próximo nível. Quando eu decidi ir para o próximo nível e tentar criar isso, e tentar fazer 10x mais impacto do que eu fazia antes, eu precisava acreditar, e aí eu precisava de uma outra comunidade. Esse é o fato. Eu precisava de uma outra comunidade que me levasse ao 10x, porque a comunidade, se eu ficasse na comunidade, a comunidade que eu estava acostumada com aquilo que eu estava. Então é normal isso. E o fato é o seguinte: o empreendedor precisa de uma comunidade que acredita nele, acredita que aquilo que ele sonha é possível. E eu não falo acreditar por acreditar, acreditar igual a mãe fala, sei lá, meu filho, você vai dar certo, mas na verdade ela pensa que não. Não, eu falo acreditar com cada molécula do corpo. É isso, gente. Essa é a sacada. Procure suas comunidades, forme suas comunidades, escolha suas comunidades. Elas vão te levar muito para cima ou muito para baixo. Independente disso, pelo menos você tem o controle e agora você tem a distinção de como isso não deve ser deixado para segundo plano. Isso é uma coisa muito importante. E eu te vejo amanhã com o próximo vídeo.